Oi amigos, boa noite, o Amazon Trip está entrando no ar e no programa de hoje você conhece tudo por dentro do Palácio Rio Negro e para onde nós teremos enviado o nosso mochileiro da semana, o nosso convidado especial, o fotógrafo Afrânio Ribeiro. E para começar a segunda de uma série de reportagens que nós rodamos lá no Jardim Botânico de Manaus, na reserva Adolfo Duque. Confere aí. É isso aí pessoal, estamos aqui no Jardim Botânico de Manaus, na reserva florestal Adolfo Duque e nós vamos caminhar por essas trilhas. A gente vai te mostrar um bom exemplo de como era essa selva que um dia tomou toda a conta da região que é Manaus. Continua com a gente, a nossa aventura está apenas começando. Oi amigos, eu falo com vocês agora diante das trilhas que a gente encontra aqui no Jardim Botânico de Manaus e eu tenho como meu guia nessa manhã o biólogo Mário Fernandes. Olá Mário. Bom dia. Bom dia. Ele é coordenador do setor de botânica aqui no Jardim Botânico de Manaus, pelo MUSA, o Museu da Amazônia. Que trilha a gente vai conhecer hoje, Mário? Hoje nós vamos conhecer a trilha azul, que como todas as outras trilhas que a gente tem aqui, encontramos diversas plantas que são muito úteis, muito utilizadas no dia a dia do Amazônida. Então a gente vai conhecer as plantas hoje vivas aqui de pé ao longo das trilhas. Logo no início da nossa caminhada, nos deparamos com caranguejeiras e borboletas imensas, nos fazendo remeter a uma mata ainda virgem. Então, assim, é de se esperar que numa área muito próxima do ambiente populoso que se encontre árvores derrubadas para exploração da madeira. E aqui a gente não encontra isso. A reserva Duque, ela sempre foi reserva, foi doada para o INPA em mais ou menos entre a década de 50 e 60. E desde então ela tem sido estudada cientificamente. Então a população não teve acesso direto a essa área. E o Jardim Botânico de Manaus ele foi criado no ano de 2000 com uma parceria entre o INPA e a Prefeitura de Manaus para proteger essa área, mas especialmente para aceitar o aporte de visitantes da cidade. E aí a população começa a tomar conhecimento dessa floresta, começa a entrar aqui dentro da floresta para aprender também. E esse é o foco principal do Jardim Botânico. Trust me, 'cause no one will ever know that this was happening. So tell me why you listen when nobody's talking. Mário, é verdade que o cipó, ele representa uma quantidade muito grande, por exemplo, uma porcentagem muito grande da matéria orgânica, até matéria orgânica lenhosa da floresta, uma grande quantidade significativa é de cipó? Sim, com certeza. Na verdade, a gente tem uma quantidade muito grande de cipós e só num vislumbre aqui da floresta, caso a gente esteja prestando atenção nesse detalhe, a gente pode ver que a gente tem uma quantidade muito próxima, muito parecida entre cipós e árvores. Então a gente tem uma matéria orgânica muito grande presa na forma do tronco da árvore aqui, mas a gente tem mais ou menos a mesma quantidade em cipós também. Lembrando que o cipó é uma planta que ela não consegue se sustentar sozinha, mas a partir do momento que ela consegue alcançar a copa de uma planta, ela consegue se espalhar ainda para a copa de outras árvores e ela consegue desenvolver uma estrutura de captação de luz solar lá em cima que a gente não está vendo aqui, às vezes até maior do que algumas outras árvores que a gente esteja vendo. Ela consegue captar muito mais carbono, é um serviço ecológico muito importante, da mesma forma que as árvores que o cipó representa aqui. Então ele também exerce esse papel muito importante. O apuizeiro, normalmente a gente olhando para uma árvore com um apuí, a gente reconheceria ele quase como um cipó. Mas ele é diferente de um cipó. O cipó ele é uma planta que começou a crescer
embaixo, ele germinou no chão a semente do cipó e começou a crescer em direção ao topo da árvore. O apuí, muito pelo contrário, a semente chegou na copa da árvore, pode ter sido por um passarinho ou de alguma outra forma, morcegos também podem ajudar nesse processo, mas a semente germina em cima da copa da árvore e a raiz é que desce, e no caso do cipó é o caule que cresce. Então a gente tem um apuí como raiz. Podemos ver um exemplo logo mais em frente, a gente tem um apuí que acabou derrubando uma árvore muito impressionante aqui dentro da floresta. Então, Mário, o que a gente está vendo aqui para o nosso telespectador entender, ninguém derrubou a árvore na reserva. Exatamente. Vamos mais um pouquinho. Então você realmente tem razão, aqui ninguém derrubou essa árvore ela caiu naturalmente. Quando ela caiu, ela já estava morta, e você pode reparar que ela ainda está sendo abraçada pela raiz do apuí. Então lembra, isso aqui não era um cipó, isso aqui é uma raiz que começou a crescer na copa da árvore. A raiz se esticou aqui para baixo, mas ao mesmo tempo ela abraçou a copa da árvore lá mais na ponta, e esse abraço culminou num estrangulamento. O estrangulamento não permitiu a planta sobreviver, foi mais ou menos como se a planta tivesse abraçada no pescoço assim da árvore. A árvore morreu de pé. E por conta das chuvas que a gente tem aqui na Amazônia no começo do ano, nessa estação chuvosa, o chão fica muito mais fraco, fica mole. E aí a árvore caiu, porque também ela não tem raízes muito profundas para o solo. A raiz daqui das plantas ela é muito mais superficial. Acabou caindo, e esse é o processo que a gente normalmente encontra aqui na Amazônia. Isso não é fora do comum, é um processo bem natural, bem comum aqui. E essa era uma violeta. Sim. Essa é uma violeta. Sim, é uma violeta, é uma madeira bastante utilizada, por exemplo, na marchetaria. Você vê bastante pratos, caixas feitas de madeira, com alguma madeira mais roxa, com a coloração bem roxa, bem lilás. Essa é a dona dessa madeira, a violeta árvore. Muitas das espécies de pequeno porte que se encontram no solo da floresta, esperando por uma oportunidade de desenvolver-se, apenas precisam de luz do sol. E é essa chance que elas têm quando abre-se uma nova clareira na mata. Uma das coisas que Mário nos faz entender é que a queda de uma árvore naturalmente na mata não é o fim da história, e sim um novo recomeço. Na verdade, é a oportunidade para as outras plantas que podem sobreviver mais fácil no sol de crescer dentro da floresta sombreada. Elas não se desenvolvem sem luz, digamos, em relação a como elas fazem quando elas finalmente têm luz, por exemplo, essas plantinhas pequenas que nós estamos vendo aqui. Isso, na verdade, em alguns casos, tem algumas oportunistas, plantas que têm a semente aqui, mas que elas não conseguem crescer na sombra. E quando a gente vê o processo acontecendo, o galho caindo, a árvore caindo, isso abre uma clareira. Nessa clareira, essas sementes que estão dormentes no solo, sem poder crescer porque antes estava sombreado, começam a receber o estímulo da luz solar. E nesse ponto elas começam a dominar a área. Então daqui a alguns anos, o turista que vier conhecer aqui o Jardim Botânico vai perceber que hoje nessa área, que é uma clareira bem aberta, vai começar a se regenerar com plantas que são as chamadas pioneiras, as plantas que vão começar a dominar esse local, que já começaram a surgir aqui. A gente começa a perceber aqui um início de dominância de algumas plantas que a gente não encontra ao longo da trilha. E essa clareira vai estar fechada mais ou menos em quanto tempo? Mais ou menos uns 100 anos, talvez até mais. Esse processo todo de chegar ao topo de uma floresta, como a gente percorreu aqui até agora ao longo das trilhas, ele pode demorar até mais de 100 anos, 100, 200 anos para se recompor. Para nós é muito tempo, para a floresta não. Para a floresta isso daí é um piscar de olhos, realmente é muito rápido para a floresta. Mas para nosso tempo de vida não, 100 anos é muito tempo. Você não sabia, agora você já sabe.
Essa aqui é a paxiúba, é uma palmeira muito típica aqui da Amazônia. E o interessante dela é que ela tem essas raízes expostas ao chão. Até por isso ela recebe também um outro nome mais simpático, que é a palmeira que anda, que ela tem as pernas expandidas aqui para fora. Mas não é que ela vai atrás de água e volta para cá logo depois, não. É só por causa da aparência que ela tem. Mas os índios usam muito essas raízes dela para ralar mandioca e extrair da mandioca ralada o tucupi e a goma de tapioca. Então eles ralam a mandioca, colocam dentro daquele tipiti, que é aquele instrumento de palha que recebe uma tensão, eles ficam puxando as pontas e dali sai o tucupi, sobra a goma da tapioca que fica lá dentro, né? O que a gente conhece também, uma informação que a gente tem, Mário, é de que muitas comunidades indígenas, elas utilizam o tronco como a zarabatana, não é? Exato. Ela sim. tem o tecido central mesmo, o tronco é bem macio, eles conseguem limpar com muita facilidade, eles usam porque ela tem uma estrutura de fuste, de caule, né, muito reta, né, muito ordenada, muito certa. Isso. E é por isso, e pernas aqui também não faltam. O que eu ouço é que quando ela lança uma nova raiz, ela repuxa, não é? E ela acaba se deslocando pouca coisa na direção das... Exatamente. Então, quando ela começa a desenvolver essas raízes externas ao chão, ela já não está mais no mesmo lugar onde a semente germinou. Cada vez que ela coloca uma raiz nova, e cada um desses calombos aqui em cima é uma projeção de uma nova raiz que ainda vai chegar. Então você veja que aqui a raiz ela abriu esse calombo, aqui já está o processo de ruptura desse calombo e a raiz já vai ser exposta. Daqui vai começar a sair uma raiz nova. Essas são as raízes mais jovens. Isso, são as raízes mais jovens. Essas são as raízes mais velhas. Então você perceba que aqui ela já está quase perdendo a função vital, que é de puxar a água do solo. Essas outras aqui são mais novas, tecido mais novo, com a fisiologia ainda mais em fase inicial, com a funcionalidade completa dela aqui. Com o nosso guia, o botânico Mário, nos falando sobre as interações da floresta, a importância dos cipós e também a dinâmica da selva, a gente consegue entender muito melhor o que acontece à nossa volta. E também nos faz entender que é preciso respeitar o ritmo da mata e as suas interações. From the reels of this record that I found, every day there's a boy. Então a gente espera, né, Mário, que as pessoas sigam respeitando os limites desse parque e a gente também espera que as pessoas visitem, né? Com certeza, principalmente eu aguardo a visita do pessoal que está aí em casa. Pode chegar aqui, que o Jardim Botânico está sempre de portas abertas e é com entrada gratuita, então basta aproveitar uma área verde que a gente tem aqui. É isso, então, um lugar maravilhoso, a visita é imperdível e é de graça, não perca. Mário, mais uma vez, muito obrigado. Muito sucesso para vocês e que esse lugar siga sendo tão lindo quanto está agora. Assim esperamos. Obrigado. Maravilha. Tchau. É isso aí, meus amigos, esse foi o nosso passeio em uma das muitas trilhas que você encontra lá no Jardim Botânico de Manaus. É lindo e não deixe de conferir. E agora o Amazon Trip vai para um rápido intervalo, mas a gente volta rapidinho, não sai daí. Tem um lugar, restaurante Castelinho, que gosto tem, restaurante Castelinho, tic-tac todo dia ao meio-dia, que alegria enfim, restaurante Castelinho, requinte, bom gosto, paladar fica louco, no Castelinho a gente provar, que almoçar bem faz parte da nossa cultura. Restaurante Castelinho, buffet aquilo e diz que entrega 3633-3111.